Olá a todos! Estamos iniciando mais um estudo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 1º de outubro, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas com os capítulos 17 a 20. Vamos juntos. Iniciando pelo capítulo 17, onde nós temos como relato que só aparece em Lucas a cura de 10 leprosos. Mas vamos ler todo o capítulo na íntegra. Iniciando pelos tropeços lá no versículo 1, na Nova Almeida atualizada. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo? Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida a perderá, e quem a perder, esse a salvará.
Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? E ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Até aqui a leitura do capítulo 17. O capítulo 17 que traz muitas variações em relação aos outros evangelhos. No início, né, quando fala sobre os tropeços, não traz grandes variações, mas ali, a respeito do perdão e da fé, a partir do versículo 3, nós vemos que aquele 70 vezes 7 aqui está num formato um tanto quanto diferente. Jesus vai falar: se o seu irmão pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para lhe dizer estou arrependido, você deve perdoá-lo. Portanto, não há limites para o perdão, desde que a pessoa esteja arrependida e peça perdão. E claro, né, nós teremos dificuldades em perdoar 7 vezes a mesma pessoa no mesmo dia. Por isso os apóstolos pensaram de uma forma muito lógica e racional. Aumente-nos a fé, Senhor. Como é que nós vamos fazer isso? Nós não temos essa capacidade. E aí Jesus falou: se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria a vocês. Quer dizer, não é tanto uma questão de tamanho de fé, mas é uma questão de fé. Se você tem fé, pode ser a fé mais minúscula do mundo, você tem fé e você conseguirá não apenas perdoar, como também procurar seguir a vontade de Deus. E então nós temos um relato que só aparece em Lucas, que é a cura dos 10 leprosos, e que mais uma vez estará em evidência um estrangeiro em detrimento dos judeus, pois só um estrangeiro volta para agradecer pela cura que havia recebido de Jesus. Esse texto também ele é muito propício, e normalmente ele é lido no dia de ação de graças, para que nós possamos compreender a importância de agradecermos. Por último, o destaque está na vinda do reino de Deus, que não traz tantas variações em relação a outros textos, mas quando remete a Noé e a Ló, especialmente a Ló, essa passagem não estava tão deste modo lá no Evangelho de Mateus. E sempre fica aquela dúvida, né? 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. O que é isso? Será que aqui está falando dos últimos dias e aí um será deixado e outro será levado? Como nós podemos compreender isso? Né? Existe até um termo, né, no Evangelho para esse tipo de situação e que muitas pessoas vão considerar essa passagem como uma explicação exatamente para o que vai acontecer antes da vinda de Jesus, como um cumprimento do Apocalipse. E muitas pessoas questionam: será que isso de fato vai acontecer? E vai ter pessoas que vão ser levadas antes, e vai ter pessoas que vão ficar. E a verdade é que a nossa compreensão deste texto e do texto de Apocalipse é no sentido de que tudo ocorrerá muito rapidamente. Não é que vai ter 1000 anos aqui antes de Jesus voltar. Nós já estamos vivendo esse milênio. Depois nós vamos ver de uma forma um pouco melhor explicada, prometo a vocês, né? Essa é uma questão de arrebatamento, né? Que as pessoas têm muitas dúvidas. Nós vamos ver de uma forma um pouco melhor explicada quando nós estudarmos o texto de Apocalipse. Mas hoje nós não temos tanto tempo de nos debruçarmos a respeito desta questão. Vamos ao próximo capítulo, capítulo 18, onde nós temos 2 relatos que só aparecem em Lucas: a parábola do juiz iníquo e a parábola do fariseu e do publicano. Os outros textos aparecem
também em Mateus e em Marcos. Vamos fazer a leitura na íntegra deste capítulo, iniciando então pelo versículo 1, que diz: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir receberá a vida eterna. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça?
Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Até aqui a leitura do capítulo 18. Capítulo 18 que começa com duas parábolas que não estão nos outros evangelhos sinóticos. A parábola do juiz iníquo, que ensina a insistência na oração. E Jesus está ensinando que se um juiz iníquo, injusto, cruel, vai atender uma viúva que não tem direito a nada, apenas pela sua insistência, muito mais Deus, que é misericordioso e nos ama, irá nos ouvir. E a parábola do fariseu e do publicano mostra exatamente como nós devemos nos aproximar diante de Deus. Não como pessoas arrogantes e soberbas e autossuficientes. Veja que o fariseu, ele orou de si para si mesmo, enquanto que ele falou várias e várias palavras e se autoexaltou. O publicano simplesmente disse com a cabeça baixa: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. E seguramente que a sua oração foi válida e valiosa, enquanto a do fariseu sequer agradou a Deus. Depois nós temos uma série de textos que já foram estudados quando nós lemos Mateus e também Marcos. Jesus abençoando as crianças, o jovem rico, o perigo das riquezas e Jesus predizendo sua morte e ressurreição e a cura do cego de Jericó. O que fica muito claro neste capítulo 18 é como Jesus e o evangelista Lucas vão exaltar os humildes e vão humilhar aqueles que se exaltam. Vamos ao capítulo 19, onde nós teremos duas passagens que só estão em Lucas: Zaqueu o publicano e Jesus chora ao ver Jerusalém. Temos outras passagens que também estão nos evangelhos sinóticos. Vamos à leitura deste capítulo na íntegra. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau,
eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que reino retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Então na minha vinda eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. E eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Até aqui a leitura do capítulo 19, que inicia com um relato que só temos em Lucas, Zaqueu, o publicano. E Zaqueu, ele é um exemplo de arrependimento. Se você quer ver se alguém está arrependido, você verá este alguém tentando restituir aquilo que tirou de outra pessoa ou do próprio Deus. E claro, nem sempre vai ser possível restituir, mas nas condições e nas questões em que for impossível, seguramente que o exemplo de Zaqueu é marcante. Depois nós temos a parábola das 10 minas, que se assemelha em muito, né? Basicamente, só não tem o termo 10 minas lá com o texto de Mateus 25, 14 a 30, onde nós temos exatamente a parábola dos talentos. Então Jesus entra em Jerusalém, e é curioso porque no relato aqui de Lucas, diferente da maioria dos outros relatos, pelo menos não lembro de termos lido isto em Mateus e em Marcos, ainda precisamos ver como é que está em João, diz que alguns dos fariseus disseram em meio à multidão para que Jesus repreendesse os seus discípulos,
porque eles estavam dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ao que Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Depois nós temos mais um relato que só existe em Lucas, que Jesus chora ao ver Jerusalém. E aqui vai se assemelhar, de certo modo, àquele outro texto lá de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar, ou ajuntar você como a galinha junta os pintinhos, mas você não quis. E então Jesus purifica o templo, expulsando os vendilhões do templo. Vamos ao último capítulo, capítulo 20, onde nós temos como principal destaque, que não é a autoridade de Jesus, mas tanto este quanto todos os outros relatos deste capítulo estão presentes nos evangelhos sinóticos. Vamos à leitura dos 47 versículos. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá porque não acreditaram nele. Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim responderam que não sabiam de onde era, e Jesus lhes disse: então, eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo. Mas também a este espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas, quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram: que tal não aconteça? Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse: que quer dizer então que está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Eles passaram a vigiar Jesus. Enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente, não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus, segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: mostrem-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento,
Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram, boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Mas Jesus lhes perguntou, como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Este capítulo, então, não traz grandes novidades em relação aos outros evangelhos sinóticos. O que podemos perceber ali na questão do imposto é que, de fato, eles haviam colocado os espiões que se fingiam de justos para ver se apanhavam Jesus em alguma falta. Mas eles, obviamente, não conseguiram fazer isto, porque Jesus era muito mais sábio do que eles. Seguindo então com a retomada dos ensinamentos, vimos hoje lá no capítulo 17, um capítulo que fala a respeito do perdão, um capítulo que fala a respeito de gratidão. E é certo que nós também precisaríamos pedir, não que Deus aumentasse a nossa fé, mas por fé. Sim, por mais que nós tenhamos fé, a questão não é o tamanho dela, a questão é nós termos ela. Por isso que Jesus falou, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguirá fazer muitas coisas. E a gratidão expressada por aquele leproso que foi curado é algo de muita importância na nossa vida e também para que possamos prosseguir. Seguindo então ainda lá no capítulo 18, nós vimos um capítulo preocupado com a humildade. Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Parece que esta frase ecoa em todos os relatos deste capítulo. Na parábola do juiz iníquo, aquela viúva insistente, ela é humilde em reconhecer que ela precisa da ajuda, e por isso ela insiste. O fariseu, ele se exalta e ele não recebe nada de Deus. O publicano, o pecador, não era mais pecador que o fariseu, mas ele reconhecia o seu pecado e ele recebeu aquilo que ele buscou, que era o perdão. Jesus exalta as crianças porque as crianças, elas não são inocentes como algumas pessoas pensam, elas são pecadoras, mas porque elas são dependentes. E por serem dependentes, normalmente, elas vão ser humildes. O problema do jovem rico não estava nas suas riquezas. O problema do jovem rico estava na sua falta de humildade, em achar que conseguia seguir a lei de Deus. E aí estava, muitas vezes, o perigo das riquezas. No entanto, no capítulo seguinte, nós veremos um homem rico sendo aceito por Deus. Por quê? Ele não vai se autoexaltar. A cura do cego de Jericó mostra alguém que era marginalizado pela sociedade judaica, porque quem era cego, no mínimo, tinha feito algo, ou seus pais tinham feito algo para que ele fosse cego, na cabeça deles. E o cego, ele vai buscar cura. Ele clama, ele grita, ele não tem vergonha de fazer isso. Ele se humilha. No capítulo 19, nós temos então a história de Zaqueu publicano, a parábola das 10 minas, e Jesus entrando em Jerusalém. E então nós temos uma divisão aí em duas partes no capítulo 19. O capítulo 19 vai demonstrar um grande exemplo de arrependimento, que é Zaqueu. E a parábola das 10 minas mostra a todos nós
que nós não podemos enterrar aquilo que Deus nos concede para tomarmos conta. Precisamos cuidar, precisamos investir nas coisas do reino para que haja um retorno. E que retorno é esse? Né? Aquele que tem 10 e que fica com mais uma. Por que ele fala ao que o Senhor respondeu? Pois eu declaro a vocês que a todo que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Não é uma questão financeira, não é uma questão de bens, mas é uma questão de termos as bênçãos de Deus. E se nós investirmos no reino de Deus, nas coisas do reino, nós já receberemos um retorno já aqui neste mundo. E então Jesus entra em Jerusalém, e ele entra e se compadece de Jerusalém, pois ele vê que Jerusalém será destruída. É interessante porque Jesus é Deus, e Jesus sendo Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo o que já aconteceu, ele sabe o que as pessoas pensam, ele sabe tudo o que acontecerá. Imaginem ele chegando em Jerusalém, vendo toda a grandiosidade do templo e vendo tudo aquilo que acontecia na capital, na cidade santa, a cidade de peregrinação, e vendo ao mesmo tempo toda a destruição que aconteceria ali. Por isso que Jesus, ele se compadece. Mas, claro, ele vai para realizar a sua missão. Por isso que ele purifica o templo. E por último, no capítulo 20, nós já estamos na iminência do nosso último estudo em Lucas, onde ele será morto em nosso favor. E os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os saduceus, todos eles tentam algo contra Jesus, mas eles não conseguem pegar Jesus, porque Jesus é muito mais sábio do que eles. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos com a conclusão do nosso terceiro evangelho, do Evangelho de Lucas. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.